Boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite, é sempre um gosto de partilhar estas ideias, estas questões, e porque é mesmo partilhar, é mesmo uma partilha, e eu penso que, sobretudo, quando falamos de inclusão, quando falamos de diversidade, de direitos humanos, a partilhando que, efetivamente, o que faz os conceitos não é propriamente o que está escrito, mas as ações que depois se desenvolvem à volta deles. Então, o que eu gostaria hoje, então, queria falar convosco, sobretudo nas questões do ensino superior. Se calhar fazer aqui, aproveitando a apresentação que a professora Emília fez, dizer-vos que a minha área de ação, para além de eu colocar aqui esta questão da minha ligação ao sexo, é muito a questão da educação inclusiva em Portugal. E em diversos níveis de ensino, enquanto Centro de Educação Especial, eu trabalho num agrupamento em que temos crianças dos 3 aos 20, mas depois numa outra faceta profissional minha, trabalho na formação inicial de professores, sobretudo nestas áreas da educação inclusiva. E quando falamos da formação inicial de professores, falamos não só na formação que estamos a disponibilizar aos nossos estudantes no ensino superior, mas também as práticas que a própria instituição tem com os seus estudantes que, de alguma forma, necessitam de algum tipo de resposta mais específica ou mais adequada, ok? Então, o meu convite é que passamos por estes 30, 40 minutinhos aqui a conversar relativamente o que é que está a acontecer no sistema educativo, no ensino superior e no sistema educativo, sobretudo no ensino superior em Portugal, na construção deste conjunto de valores de equidade, diversidade e excelência académica que nós, no fundo, pretendemos para todos os nossos alunos. E para tal, eu preparei uma apresentação, e esta apresentação muito brevemente, não temos muito tempo, muito brevemente, eu estruturei-a em 5 partes. Portanto, qual é o nosso contexto, efetivamente, e esta urgência de inclusão, de um sistema educativo que efetivamente permita que todos e cada um consiga desenvolver ao máximo o seu potencial, independentemente daquilo que nós poderíamos ou não considerar o que são as capacidades intelectuais, cognitivas, ou seja, cada um. O indivíduo é muito mais do que esse aspecto, e é isso que nós pretendemos com esta ideia. Na segunda parte, a questão das legislações das políticas, as práticas e iniciativas institucionais, e aqui eu vou falar de algo que me é bastante próximo, que é a questão de um consórcio, nos quais também estão integrados a Universidade do Minho e a instituição para a qual eu trabalho, o Instituto Politécnico Viana do Castelo, vamos falar no EPIC, já vos explico, e numa quarta parte, inclusão dos estudantes com deficiência e dificuldades intelectuais. E esta realidade era uma realidade que há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, não era muito comum, e hoje cada vez mais acontece no nosso dia-a-dia, estão presentes, fazem parte e têm direito a essa participação de qualidade. E depois, no final, a gente sente muito rapidamente algumas perspectivas e que caminhos, que futuro é que nós podemos efetivamente construir juntos no ensino superior. No que diz respeito à questão do ensino superior e o que nós pretendemos e que se vem ao tempo, quando digo nós, digo sociedade em geral, não só os profissionais neste âmbito, mas a sociedade em geral, o que nós pretendemos efetivamente é pensar que não estamos sozinhos, estamos num conjunto de outros países, vivemos todos juntos, as nossas fronteiras ficaram cada vez mais tenues, infelizmente os tempos que vivemos hoje não são propriamente os mais simpáticos, mas vamos acreditar que sim, e temos de facto organismos internacionais que nos ajudam a pensar estas questões, que nos permitem efetivamente, esta construção destas políticas educativas, e aqui falamos essencialmente na OCDE, na Unesco, na própria ONU, e ainda em todos os documentos que são emanados da Comissão Europeia neste ano. E falar de Portugal é falar no âmbito da educação e da formação em geral de um país que efetivamente, desde 2018, tem vindo a construir um caminho e será talvez dos países que têm feito uma maior
uma maior subida. Portanto, temos alavancado aqui um conjunto de normativos legais, de orientações, até de estratégias formativas, de estratégias de introdução de práticas cada vez mais inclusivas e diversificadas na educação nos vários níveis. E penso que a ideia destas políticas mesmo internacionais não é apenas cingir todas estas orientações àquele grupo antes do salto para o ensino superior, mas sim um prolongamento do que é o ensino básico e secundário no ensino superior. E hoje pensamos, no mundo em que vivemos, estamos em 2025, estamos no século XXI, com toda a tecnologia que temos disponíveis, a questão da inteligência artificial que veio e ficou, está connosco todos os dias, eu acho que é essencialmente necessário repensar qual é o papel do docente na sala de aula. Qual é o papel do docente neste caminho que os nossos estudantes se propõem fazer a quando da sua entrada no ensino superior. E depois um outro lado que é, então o que é que o ensino superior, o que é que aquela organização tem para lhes oferecer face às suas necessidades. Então é muito isto. Nós temos cada vez mais alunos estrangeiros que vêm de países e de condições culturais, religiosas, políticas completamente diferentes, vêm com um propósito, e o propósito deles é com certeza o nosso propósito, que é adquirir um melhor conhecimento, construírem um perfil profissional cada vez melhor e mais sustentado, digamos assim. Portanto, nós o que pretendemos efetivamente é pegar em tudo o que já está feito no ensino básico e secundário e dar essa continuidade. Não falarmos propriamente numa transição, mas sim numa continuidade. Tirarmos um pouco, porque a palavra transição parece que há uma quebra e depois há outro recomeço. Não, aqui a ideia, e estas políticas, sobretudo a nossa realidade portuguesa, é que no ensino superior não exista marcado, vincado esse processo de transição, mas sim efetivamente de continuidade. Okay? Portanto, o que nós pretendemos é exatamente isso. Nós temos uma vantagem em Portugal, que é efetivamente o facto do Ministério, neste momento, ou há um ano e meio para cá, ser o mesmo educação, ciência e ensino superior. Desculpa. Quando falamos de diversidade, nós temos que olhar para este termo, para este conceito, como algo que nos pode, que vai com certeza enriquecer-nos. Não como alguém que é diferente, pensa diferente, que tem hábitos diferentes, mas olhar para esse alguém que pode trazer para aquele contexto uma mais-valia de aprendizagem, de saber, até de conhecimento sobre outras coisas que nós não temos. Então, aqui o propósito é efetivamente que cada um, na sua especificidade, e deixou-se um pouco esta terminologia das necessidades educativas especiais, no sentido de necessidades específicas, exatamente porque temos especificidades muito, muito, muito pessoais. Ou seja, reparem, a forma como aprendemos, a forma como somos, nós temos uma impressão digital, é única, somos só nós. Então é um pouco olhar para esta diversidade como uma fonte de experiências novas, de experiências ricas e que só podem contribuir para que a minha formação enquanto indivíduo seja mais variada e me permita fazer outro tipo de reflexões porque possui efetivamente informação diversificada. E isso permite-me também, por outro lado, esta construção social que nós queremos de uma sociedade mais justa, inovadora e, sobretudo, inclusiva. Inclusiva nas diferentes áreas e setores da sociedade. Mas, efetivamente, isto não aconteceu de um dia para o outro, foi acontecendo. Nós temos um período anterior a 1974 em que o nosso país vivia sob uma ditadura, as liberdades eram muito condicionadas e, efetivamente, apenas um grupo muito restrito de pessoas conseguia aceder ao ensino superior. Hoje isso não se coloca. Então, a partir de 1980, até porque nós temos em 1975 a Revolução de Abril em Portugal, que efetivamente nós comemoramos no nosso calendário o dia
da liberdade, porque a partir daí, efetivamente, houve outra resposta, outras possibilidades e, no fundo, a escola tornou-se universal, digamos assim, com acesso a todos, certo? Desde 1980 a 2000, houve efetivamente um crescimento exponencial até de instituições privadas no âmbito do ensino superior e a possibilidade de a maioria das famílias, eu diria, poderem oferecer aos seus filhos este nível de educação. Portanto, houve efetivamente uma abertura que permitiu que, não é bem independente, se calhar é um bocadinho exagerado, mas que não apenas aquele grupo restrito de elites, mas a classe média pudesse também, e mesmo outras situações que a nível social havia alguns apoios neste âmbito, pudessem aceder efetivamente ao ensino superior e não perdermos tantas pessoas neste caminho. Não é perdermos, vamos deixando para trás alguns que poderiam dar um contributo extraordinário na construção desta nova sociedade. Como eu já vos falei na questão da redução da vida, hoje em dia, quais são os grandes desafios? Os grandes desafios são, por exemplo, reparem que temos a nível internacional. Nós temos muitos migrantes. Neste momento, Portugal tem já um grande número de população migrante de vários países. Já vamos ver adiante os países, os maiores países onde temos esta população. E é só a título de exemplo para vocês entenderem, eu trabalhei numa escola com cerca de 2.500 alunos e perto de 600 eram migrantes. Metade desses, uma média de 55% mais ou menos, eram oriundos do Brasil. É fácil compreender que, efetivamente, por uma questão até de língua, não é? Eles falam a nossa língua, no fundo, essa barreira está mais ou menos ultrapassada. Mas o que queremos, efetivamente, é que ao ensino superior chegue este movimento democrático, ou seja, que seja permitido que cada um possa fazer o seu percurso, seja no ensino superior, seja no outro lado, mas temos que entender que é no ensino superior, não seja por motivos económicos e sociais que esteja vedadas essa possibilidade. Relativamente à legislação e às políticas em Portugal, nós temos neste momento uma legislação para o ensino básico e secundário excelente, são documentos que estão, na minha perspectiva, muito bem elaborados, muito bem pensados. Temos, acima de tudo, documentos que nos permitem quase fazer um puzzle, ou seja, são as diferentes peças que desde 2016-17 foram sendo publicadas e que em 2018 são concluídas, digamos assim, com os decreto-leis, o decreto-lei número 54 de 2018, 6 de junho, e o decreto-lei número 55 de 2018 também de 6 de junho. Ora bom, esses são os normativos que nós temos essencialmente acima da mesa, digamos assim, em Portugal. Mas esses normativos são muito direcionados para o ensino básico e secundário. O que é que está a acontecer? O que é que nós temos no ensino superior? Temos uma grande lacuna. Porquê? Porque o ensino superior, efetivamente, não possui esta legislação específica no âmbito da educação inclusiva. E reparem, eu estou a falar de inclusão, não estou a falar de deficiência, nem de déficit, nada disto, eu estou a falar de inclusão. Ora, se no básico e secundário, no ensino básico e no ensino secundário, nós temos alunos com especificidades que necessitam, que merecem uma resposta específica também, se eles, aí ao partida, farão o seu percurso no ensino superior, eles terão também esta necessidade. Há uma necessidade de dar continuidade. E então, na sua autonomia, porque as instituições de ensino superior também têm a sua autonomia, o que é que se está a tentar fazer? Está-se a tentar, o ensino superior está-se a tentar apropriar de algumas destes normativos, ou pelo menos não, muito parcialmente, mas parcialmente, e levar esta política para o ensino superior, o que na minha perspectiva é algo muito positivo, muito bom que assim seja.
E, na sua autonomia, cada instituição de ensino superior está a elaborar um documento interno, não é? Mas que é aprovado depois pela instituição toda, um documento que são os regimentos para a educação inclusiva. E então estes regimentos prevêem efetivamente, vão beber aos documentos do ensino básico e secundário e permitem esta construção, digamos, de algumas regras, algumas orientações para o ensino superior, no sentido de dar as melhores respostas a estes estudantes. Depois temos efetivamente que pensar esta perspectiva assistencialista, que é focada neste acesso à educação, mas da qual não podemos, e é o que está a acontecer, efetivamente, negligenciar a necessidade de apoios. E eu acrescento apoios e recursos que permitam não só os apoios não são humanos, materiais, mas recursos efetivamente especializados. Recursos que consigam dar e ajudar a restante equipa pedagógica a dar as melhores respostas a cada um destes estudantes. Sejam eles a língua, sejam eles uma condição de saúde, seja uma característica de autismo, de dislexia, de outra coisa qualquer, é necessário olhar à volta e pensarmos, ok, então eu enquanto sinto, o que é que estou aqui a fazer? Qual é o meu papel? Certo? Se eles procuram, eles com o telemóvel conseguem aceder a quase tudo. Então como é que eu me posso tornar também importante e essencial? Ok? Portanto, vamos tentar por aqui. Então, esta autonomia institucional que eu vos falava permite em cada universidade, em cada faculdade, em cada instituto politécnico, criar os seus próprios regulamentos inclusivos. E aqui deixa-me só dizer que eu disse universidade e faculdade, mas a verdade é que cada faculdade dentro de uma universidade dá o seu contributo para este regimento que depois é aprovado na sua globalidade, tal como os institutos politécnicos com as diferentes escolas superiores que são afetos à sua organização. E o que é que nós queremos é efetivamente tentar algumas práticas heterogéneas respeitando a tal individualidade e conseguir a flexibilidade necessária para possibilitar aos nossos alunos, seja com condição for, e incluindo aqui alunos que até poderão ter bastantes dificuldades ao nível da aprendizagem, pois temos várias perturbações que condicionam este desempenho, ou até alunos com altas capacidades. Portanto, é importante que se tenham atenção. Eu deixei ficar aqui, eu disse-vos há pouco que se já evitava-se dizer necessidade educativa especial, o NEE, mas eu deixei ficar exatamente para vocês perceberem que este conceito vem sobretudo da década, começou, diria que na década de 70, com o relatório da ARNOC, na década de 80, e foi determinante um documento internacional, que é a Declaração de Salamanca, que também podemos ler à frente, é a Declaração de Salamanca, que é de 1994, e que diz então que este conceito de necessidade educativa especial, e não nos diz que é por déficit, está bem, se nós lermos apenas a expressão, não nos diz, mas nós interpretamos dessa forma. Portanto, agora temos a tendência a dizer uma necessidade específica, uma necessidade educativa específica, exatamente para tirar uma carga negativa com o tempo. Acabou por se associar quase objetivamente. Okay? O conceito, este conceito foi mudando, deixou-se muito para trás aquele modelo médico em que, ok, tem algum tipo de apoio, tem algum tipo de resposta diferenciada, se de alguma forma tiver associado a si, ao seu perfil, uma limitação de caráter permanente, que era assim que se via muito deste lado, e hoje não, de todo. Não é nada disso. O que se pretende efetivamente com a educação inclusiva e a evolução deste conceito para as necessidades específicas é isso, é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, poderemos apresentar, poderemos demonstrar uma necessidade de algo. E esse momento pode acontecer. E dentro das metodologias que sustentam, de facto, esta filosofia da educação inclusiva, nós temos a abordagem multinível. E a abordagem multinível, que é aquele modelo de multicamadas, digamos assim, com 3 níveis de intervenção,
esses 3 níveis de intervenção são nem mais nem menos do que andarmos que nós vamos colocando, não é? Para tentar ajudar naquele momento, mas que os andares não são para ficar definitivamente, não é? São para retirar quando o problema está resolvido. E é isso que se pretende. Ou seja, atuarmos muito mais no âmbito preventivo e evitarmos o âmbito remediativo. Portanto, à volta disso que é importante. E nós podemos evitar até o abandono, podemos evitar o desinteresse, a falta de envolvimento, se nós formos capazes, efetivamente, de chegar a cada um dos nossos estudantes, proporcionando, não moldando que eles têm que ser todos igual, têm que fazer todos o mesmo instrumento, têm que ter todos o mesmo instrumento de avaliação, etc. Isso é outra questão que depois vem aqui ao barulho, digamos assim, mas que, efetivamente, cada um pode demonstrar o que sabe de forma diferente. E esta criação de ambientes educativos flexíveis tem a ver com as metodologias ativas. Ou seja, nós não podemos continuar no ensino superior a proporcionar momentos de aprendizagem aos nossos alunos como fazíamos há 5 anos atrás até, ou há 10 anos atrás. Nós precisamos, efetivamente, de ir mudando também. A sociedade vai evoluindo, então nós precisamos também fazer esse acompanhamento, está bem? E a flexibilidade é muito, muito, muito importante para todos os alunos. No terceiro momento, as práticas e iniciativas institucionais. Felizmente, em Portugal, neste momento, há um grande movimento já aqui a mexer com as instituições, a fazer com que se pense de outra forma, que a mudança de práticas, e para isso então apresentar-vos também este projeto, a qual chamamos carinhosamente EPIC, que tem como objetivos principais, e deixem-me só contextualizar-vos, este projeto é constituído por um consórcio de 3 instituições, de 3 universidades e de 3 institutos politécnicos, num todo de 6 instituições de ensino superior, que neste momento estão a desenvolver uma ação concertada juntos. Será, portanto, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, a Universidade da Beira Interior, e depois temos o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Instituto Politécnico de Leiria e o IPTA. Portanto, são 6 instituições de ensino superior, 3 universidades, 3 institutos politécnicos, que juntos estão a tentar construir um caminho no âmbito desta inovação e excelência pedagógica, que no fundo é que nós inovamos para a excelência pedagógica, digamos assim. E dentro dos objetivos, então, temos desenvolver percursos de formação pedagógica de excelência que impactem positivamente as experiências dos estudantes nas suas unidades curriculares, com um forte componente digital e especial atenção às ciências sociais, humanas e artes. Dizer-vos que esta informação que está aqui, vocês se quiserem podem consultar na Universidade de Aveiro, no site, na Universidade do Minho também, nas outras universidades, mas explicar muito rapidamente que são 4 percursos. É o mais plural, onde trabalhamos essencialmente esta questão da inclusão das práticas pedagógicas inclusivas, sobretudo no que diz respeito ao desenho universal para a aprendizagem. Portanto, temos o mais plural, o mais estudante, o mais rede e o mais rede e o mais estudante, mais rede, mais plural e falta-me um. Agora faltava-me aqui um. Falta-me um, eu já me lembro, já vos digo. Pronto. E, sobretudo, pensarmos que e é isto que nós queremos: consolidar uma plataforma com materiais e recursos que nos permitam avançar e construir novos projetos, digamos assim. Na prática, e falar-vos apenas daquele onde eu estou efetivamente envolvida, que é o mais plural, que tem. É o mais rede, mais estudante, mais digital e mais plural. Agora já me lembrei. Pronto. No fundo, funcionamos com facilitadores, com participantes. Os facilitadores são aquelas pessoas que, de alguma forma, caminham ao lado dos participantes, e os participantes, o desafio que lhes foi lançado foi: então vamos lá pegar uma unidade curricular e vamos transformar isto. Vamos transformar como? Vamos utilizar que metodologia para transformar as nossas aulas? O desenho universal para a aprendizagem.
Depois temos que produzir então e testar um referencial de profissionalização pedagógica para docentes, que é este acompanhamento, no fundo, que está a acontecer e que me parece que é muito válido, e pretendemos efetivamente que as coisas vão crescendo e se vão generalizando, digamos assim. Ora, eu penso que estou já a ultrapassar se calhar o meu tempo. Temos vários casos de sucesso e também depois vamos disponibilizar esta apresentação para quem precisar em vários âmbitos, em várias instituições, desde um acolhimento personalizado à questão da formação docente, que é muito importante, e até a própria, os gabinetes que ajudam na empregabilidade dos seus licenciados, sobretudo tendo em consideração esta ideia de inclusão, de todos conseguirem uma oportunidade, digamos assim. Temos como vos falei no EPIC, e no fundo aspirantes a outros programas que existem pelo nosso país fora, sensibilizar para transformar. No fundo, o que nós queremos mesmo é que as pessoas saiam dos encontros com vontade de mudar alguma coisa, vontade de experimentar, vontade até de serem mais felizes. Dentro daquilo que efetivamente as instituições de ensino superior, os grandes desafios que se apresentam, a autonomia pressupõe responsabilidade, pressupõe muitos outros valores, mas a verdade é que nós temos dentro de cada instituição muitas áreas, muitas formas, muitas lentes de ver as coisas, e é efetivamente necessário aqui algo concertado que nos permita traçar um caminho para aquela instituição, e que esse caminho até faça parte da sua própria identidade. Numa quarta parte, a inclusão dos estudantes com deficiências e dificuldades intelectuais. Nós hoje também temos, não com aquelas mais profundas, mas temos efetivamente, por exemplo, a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico de Santarém, são duas instituições em Portugal que têm esta preocupação, sobretudo com as pessoas com deficiências, eu diria, mais acentuadas, digamos assim, cognitivas, ok? Na parte física é muito fácil, porque é uma questão de mais acessibilidades físicas, mas no que diz respeito à parte intelectual. Portanto, desenvolvem alguns programas neste âmbito. Nós, no fundo, o que precisamos aqui é de olhar para estas pessoas com estas dificuldades e pensarmos nestas quatro dimensões: a componente académica, a componente social, que é muito importante, profissional e a vida autónoma, sobretudo a construção da autodeterminação. Depois, o papel das pedagogias é mesmo esta adaptação, as metodologias centradas na necessidade do aluno e fazer com que os alunos se sintam de alguma forma pertença. É cada vez mais importante que nós consigamos fomentar esta e a importância da questão da linguagem inclusiva também, e pensarmos qual é o poder das palavras. Eu dizia-vos há pouco, evitar usar a expressão necessidades educativas especiais e usarmos outros. E depois pensar que, na verdade, o que nós queremos é o sucesso académico de todos, e eu agradeço-vos a atenção. Muito obrigada.